Paz com a criação. Este foi o tema que nos animou neste ciclo concluído com a festa de São Francisco, chamado Tempo da Criação. É uma experiência que desde 2015, por acolhimento do Papa Francisco, a Igreja celebra de 1º de setembro a 4 de outubro, o assim chamado Tempo da Criação. No dia 1º de setembro, que é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação. E durante este período, todas as pessoas de boa vontade são convidadas para estabelecer ou restabelecer a sua convivência com o cuidado da criação, a obra criada por Deus e generosamente doada ao ser humano. Concluindo este ciclo, nós somos chamados a prosseguir firmes na nossa fé, no nosso compromisso, no cuidado com a vida e com a casa comum. E este ano, o ano jubilar, de modo particular, essa temática toda envolve o cuidado, a celebração, a vivência na transformação das realidades. Nós celebramos 1700 anos do Concílio de Nicéia, que trouxe e firmou na comunidade de fé o nosso credo, chamado niceno-constantinopolitano, a profissão de fé que cada dia, cada pessoa, cada família, cada comunidade é chamada a realizar. Nós celebramos 800 anos que São Francisco compôs o hino das criaturas. Louvado seja meu Senhor. E ele vai elencando toda a criação, bendizendo a Deus. Celebramos também 10 anos da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, louvado sejas. E assim a gente vivencia o tempo da criação que não se prende no espaço cronológico, mas que se perpetua ao longo da história. Porque todo tempo é tempo da criação, é tempo de cuidado. Bem-vinda, comunidade orante, para o 27º domingo do tempo comum. Outubro, mês missionário, e com o tema Peregrinos da Esperança, que tem nos animado nesta jornada do ano jubilar, acolhemos como motivação principal para este mês missionário o seguinte tema: Missionários da Esperança entre os povos. Este é o grande apelo que ecoa em nossos corações para que possamos viver intensamente a missão que o Senhor nos confiou. A Igreja, na sua essência, é missionária. Jesus continua chamando e enviando a cada dia pessoas que com fé, coragem e destemidas percorrem as estradas da vida, encontrando os irmãos feridos, machucados, com sua dignidade pisoteada. E estas pessoas, no seguimento de Jesus, vão erguendo e reerguendo tantos que estão marginalizados. A fonte primeira da missão nós encontramos na Sagrada Escritura. É nela e através dela que a nossa fé
vai se firmando, o nosso compromisso missionário vai ganhando sempre mais força. Por isso, missionários da esperança entre os povos é o grande convite para a nossa vivência. Com o profeta Abacuque, nós começamos a liturgia deste domingo. E logo nas primeiras palavras, Abacuque constata uma realidade de muito sofrimento, de muita violência, de muita dor. E ele clama a Deus: por que, Senhor, eu só vejo violência? E até diz: parece que o Senhor não faz nada. O que fazer diante de todo este quadro, esta realidade de tanto sofrimento, de tanta dor? Nós vamos guardar esta mensagem do profeta Abacuque, identificando também com a nossa atual situação, marcada, infelizmente, por uma onda que parece interminável, de guerras, de toda forma e sorte de violência, que assola cada dia, trazendo a impressão que o mal é mais forte do que o bem, que a morte tem a palavra final. Mas não para desanimar, não para ficar desolado. Diante do apelo, do grito, do clamor que o profeta eleva aos céus, temos que descobrir, e mais do que isso, nos comprometer com a transformação desta realidade. Tudo o que é fruto da violência gera morte. E precisamos assumir o compromisso de plantar sementes da paz que vão produzir amor, fraternidade, respeito, acolhimento de todas as pessoas dentro desta casa comum que Deus colocou à nossa disposição. O orante nos convida a um hino de louvor. A gente observa que o profeta Abacuque ecoa um grito, um clamor. O orante, por sua vez, diz: cantai ao Senhor um canto novo. Vinde, vamos nos alegrar. A tristeza não é a palavra final na vida do ser humano. Existe uma alegria. E já nas palavras do Salmo, vinde, alegremo-nos no Senhor, brademos ao rochedo de nossa salvação, coloquemo-nos diante de sua face com ação de graças. Este é o convite que abre os nossos corações para o louvor, para a gratidão. Se o cenário é marcado pela desobediência, pela infidelidade, pelo desvio do caminho, por não escutar a voz de Deus que continua se manifestando através da sua palavra, através dos acontecimentos da história, o apelo é para que voltemos e entoemos o hino de louvor. A segunda leitura de hoje é um texto da segunda carta que Paulo endereça a Timóteo. E ele faz um forte apelo para Timóteo e para nós. Reacendas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Reavivar o dom de Deus que está em nossos corações. É a tarefa diária da nossa vida. A cada manhã,
quando despertamos para um novo dia, vamos reavivar a chama da fé, da esperança, da alegria, da caridade que Deus colocou em nossos corações. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de coragem, de fortaleza, porque temos em nós a capacidade da superação. Carregamos em nós a essência do amor que tudo transforma para que a vontade do Senhor se realize. Quando meditamos o Santo Evangelho, vamos, com São Lucas, perceber a forma que Jesus continua evangelizando, preparando as pessoas para o seu seguimento. E hoje há um pedido inusitado dos discípulos, daqueles que estão ao seu redor. E assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Olha só, é um pedido também que precisamos cada dia renovar. Aumenta a nossa fé. Aquela turma que estava na convivência diária com Jesus ainda não havia despertado para uma fé sólida, para uma fé verdadeiramente comprometida. E Jesus utiliza uma imagem para explicar em que consiste a fé. E ele diz: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeno, que é minúsculo, vocês seriam capazes de grandes realidades, de grandes transformações na vida. A fé precisa ser cultivada pela força que vem da palavra, pela vivência sacramental e de modo muito especial, particular e comprometedor com a prática da caridade. Se não exercitamos a caridade, a nossa fé permanece pequena, frágil, carente de algo que a torna verdadeiramente sinal do nosso compromisso. Senhor, aumenta a nossa fé. É o grande apelo para a vivência neste mês missionário. E como missionários da esperança entre os povos, vamos prosseguir firmes na nossa jornada missionária, sempre alegres, sempre prontos para o serviço e sempre dispostos para a verdadeira mudança, que é a vontade de Deus, onde a paz, o amor, a solidariedade e a fraternidade tem sempre a palavra final. Que o Senhor renove em nós o ardor missionário e assim prossigamos firmes e destemidos em nossa jornada. Com a bênção e a proteção de Deus, que jamais nos abandona, sigamos firmes no nosso caminho. Amém.